E se você estivesse em um sonho que nunca acaba? Esse é o paradoxo da regressão infinita e a teoria das camadas da realidade segundo Platão. Já imaginou que você pode estar sonhando e nunca acordar desse sonho? Não porque você estivesse preso, mas porque não existe uma realidade do lado de fora. Ou seja, não haveria uma pessoa dormindo em uma realidade externa a essa. Então você não tem como acordar porque nem tem realidade externa e nem tem alguém dormindo para acordar. Você está dentro de um ciclo infinito num sonho que começa e recomeça infinitamente. Talvez você pense que isso não faça nenhum sentido e eu até concordo com você, mas a gente tem que pensar sobre isso por quê? Você já reparou que quando você sonha tudo parece real? Você vê, você sente, você decide, você sofre, você chora e só quando você acorda percebe que aquilo era um nível mais abaixo. Mas é aí onde vem um paradoxo, porque e se o acordar não fosse um acordar de fato? Ou seja, esse acordar fosse parte do sonho. Não exatamente um sonho dentro de um sonho, mas um sonho só. Onde tudo que acontece, tanto a ideia de estar sonhando quanto a ideia de acordar, faz parte de uma mesma camada de realidade ilusória. A sua vida inteira é apenas uma camada mais profunda de uma realidade completamente desconhecida. Hoje eu quero te levar por um paradoxo muito antigo, muito interessante, que atravessa filosofia, lógica e consciência. Vem comigo sem medo, entra dentro desse caminho profundo e já vou te convidar também a curtir esse vídeo, a salvá-lo e também a seguir o meu novo perfil. Aqui nós falamos de consciência, de realidade e das possibilidades extraordinárias da existência. Então se você gosta desses assuntos, já segue o meu perfil e não se acanhe. Aqui a gente vai entrar a fundo em todos esses assuntos. E o assunto desse vídeo será a regressão infinita da realidade. E vamos falar do homem que está no centro desse assunto, que é um indivíduo chamado Platão. Mas antes, deixa eu te dar um pouco de contexto. Já reparou que toda vez que você procura explicar a realidade, você sempre usa algo mais fundamental? Já reparou isso? Por exemplo, o mundo físico depende de partículas. As partículas dependem de campos. Os campos dependem de leis. As leis dependem da matemática. E assim sucessivamente. Em resumo, sempre quando você pergunta o que sustenta essa coisa, a resposta sempre aponta para algo mais profundo, mais abaixo, mais fundamental. E esse é o dito paradoxo da regressão infinita. Se tudo precisa tecnicamente de uma causa, ou de um nível mais profundo, ou de um nível mais fundamental, então não existe um ponto final, simples assim. Nós nunca chegamos ao chão da realidade, a base fundamental, porque a gente sempre está falando de coisas que explicam outras. E nisso a gente entra num funil meio que infinito. Se você nunca chega a uma base concreta, o que você está vivendo então? Em resumo, é como se nós estivéssemos sonhando, tentando procurar ali acordar de algum jeito, lutando para despertarmos dentro do nosso próprio sonho. Platão não chamava isso de simulação, mas a ideia era assustadoramente próxima, era muito parecida com isso. No mito da caverna, pessoas vivem acorrentadas vendo sombras na parede. E para essas pessoas, a sombra é o mundo. Quando uma pessoa sai da caverna, ela vê o fogo, depois o sol, depois o mundo real. Mas aqui está o detalhe que ninguém percebe desse mito. Platão nunca diz que esse é o último nível. Ele sugere, no próprio mito, graus de realidade, pode reparar. Sombras, objetos, ideias, o bem. A realidade não seria binária, saca? Ela é estratificada. Neste caso, você não sai do sonho, você não sai da caverna, você continua dentro da caverna. E você entra em outra caverna mais ampla. Então você não sai do sonho, você só entra em outro sonho. E agora conecta isso com a experiência humana. Você já percebeu que quando você era criança, você era cheio de certezas? E aí depois você foi amadurecendo e percebeu que tudo era bobagem, ilusão. Só que mais tarde você foi descobrindo ilusões mais profundas. Como se cada fase da sua vida fosse um acordar. Então você vive uma fase e aí você acorda, vive outra fase e acorda de novo. Só que nunca você acorda totalmente, nunca chega no final. É ilusão atrás de ilusão, fantasia atrás de fantasia. Você apenas muda de caverna, mas continua preso dentro de uma coisa muito ilusória. Só que o seu ego acredita que vê a verdade. Mas aí depois você percebe que o ego é só um personagem, é só
parte da sua psique. E aí a sua mente acredita que está no controle. Mas aí depois você percebe que ela só reage. A identidade acredita que é sólida. E depois você percebe que ela é só construída com as experiências da vida. Cada insight não é uma libertação, é só uma mudança de camada. Como um sonho lúcido que vira outro sonho um pouco mais estável. E agora vem um ponto mais ousado. Se toda realidade observável é apenas uma camada, o que não dependeria de uma camada? Só que a gente tem que parar para imaginar se existe alguma coisa que não depende de camada nenhuma. E por incrível que pareça, existe sim uma coisa que não depende de camada nenhuma. Que esse é o ponto da libertação. E o que é que afinal não depende de camada? A consciência. Tudo que você conhece, literalmente tudo, tempo, espaço, corpo, a história, aparece dentro da experiência consciente. Você nunca acessa o mundo em si, você só acessa o mundo tal como ele aparece. Neste caso, a gente pode postular que a consciência talvez não esteja dentro do sonho. Talvez ela seja o sonhador, o próprio sonhador, experimentando infinitas versões de si mesmo. Não acordando para fora, mas descendo mais profundamente. Ou seja, ele vai se aprofundando em camadas cada vez mais profundas. A consciência não tem medo, ela vai se aprofundando. Então ela não acorda para despertar num fora, ela sonha de novo para ir numa camada mais densa, mais profunda. Pensar na consciência dessa forma muda tudo. Porque aí a gente pode, por exemplo, postular o seguinte: talvez não exista necessariamente um mundo base, um nível zero. Talvez a realidade seria uma simulação sem um servidor local, completamente infinita. E a sua consciência é a única coisa mais sólida no meio dessas camadas todas. E aí você viaja entre uma camada e outra, utilizando a sua consciência, experienciando a realidade. Neste caso, talvez o maior erro do ser humano, o seu maior erro, não seja estar vivendo dentro de uma ilusão, mas acreditar que essa é a última ilusão ou a última camada. Talvez o verdadeiro despertar não seja sair da simulação, porque, repito, não teria para onde você sair. Porque se você acorda, você não acordou, você só foi para uma outra camada de sonho. Você continua sonhando sem perceber. Talvez o despertar não seja sair de uma simulação, mas aprender a navegar nas camadas com lucidez. Isso parece ser muita loucura, eu te entendo e concordo com você. Mas pesquise sobre a estrutura da realidade para você começar a imaginar essa possibilidade. Essa parede sólida aqui do meu lado, ela é feita de átomos. E o átomo é feito de quê? Basicamente de energia. No nível mais profundo do átomo, naquele mais profundo mesmo, você não vai ter uma coisa. Você terá cordas. Cordas que vibram, ou seja, pura energia. Tudo é pura informação organizada. E a sua consciência só interpreta tudo isso, dando solidez. Não dá para ter resposta para essas perguntas de verdade. Até porque tudo isso pode ser apenas um sonho tentando se explicar.